Bom dia, turma abençoada. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais um dia que o Senhor ele já fez. Partiu. Bora, bora e bora. Já chama a presença do Senhor aí onde você está. Hoje é mais um dia que o Senhor escolheu para regar a nossa vida pela palavra, para nos incluir nos planos dele. Por isso eu já determino que você tenha sabedoria no dia de hoje, que você tenha ânimo, que você tenha força para permanecer diante daquilo que o Pai ele reservou para a sua vida. Bom dia, povo lindo, vocês são maravilhosos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês, viu? Já vamos orar. Vamos falar com o Senhor. Feliz por ver alguns rostinhos já por aqui. Hoje você está presente, né, Lila? Eita, glória. Deus abençoa, viu? Vamos orar, vamos falar com Jesus? Amém. Enquanto o pessoal vai ser chegando, nós vamos orando aqui, falando com o Pai. Chama a presença de Deus aonde você está e fala assim: Pai, fala comigo. Eu preciso ouvir sua voz. Um crente sem direcionamento, um crente sem uma orientação, ele não vai muito longe. Então fala assim: Deus, eu preciso de uma palavra hoje. Eu não sei qual que é a palavra que o Senhor já liberou sobre a sua vida. Eu não sei qual que é a palavra do seu mês, do seu ano. Mas que o Senhor ele possa te dar uma palavra nesta manhã para que você possa mesmo nortear o seu dia. Deixa Deus fazer você participante dos planos dele, viu? Amém? Deus, obrigado. Pai, nós te agradecemos nesta manhã. Como é bom, Deus, ter um Pai. Como é bom, sabe, poder acordar e saber que nós podemos correr para o Senhor. Como é bom, Deus, nós levantarmos e saber que o Senhor escolheu mais um dia com um propósito para o Senhor operar aquilo que o Senhor já estava nos seus planos, Pai. É muito bom saber disso. Sabemos que o Senhor nos escolheu para o jogo de hoje. Se nós acordamos, significa que propósito tem. Então, em nome de Jesus, nesta manhã, eu quero já pedir ao Senhor: Deus, vem, perdoa os nossos pecados, limpa o nosso coração, purifica a nossa mente, renova, Deus, o nosso entendimento, que o sangue de Jesus ele possa mesmo nos cobrir nesta manhã. Eu oro para que o Senhor já nos livre de todo ataque satânico, de todo levantar das trevas, de qualquer espírito opressor, qualquer espírito que vem trazendo medo, espírito que vem, meu Deus, oprimindo o teu povo em nome de Jesus. Eu oro por cada casa aqui representada. Eu oro, Pai amado, por cada família que está aqui. Pessoas que têm buscado, Pai, a Tua presença. Pessoas que têm buscado conhecer mais do Senhor. Porque elas querem uma mudança de vida, Pai. Elas querem conhecer a esperança. Elas querem conhecer o amor. E eu quero te pedir por cada uma dessas vidas. Que o Senhor venha fortalecer. Que o Senhor dê sabedoria. E que nós possamos crescer juntos, Pai. Olhando e entrando todos os dias pela porta estreita. Porque nós sabemos que larga e espaçosa é a porta que conduz à perdição. Que nesta manhã as promessas do Senhor elas possam ser vivas no nosso coração. Pai amado, a palavra do Senhor diz que nós olhamos para o monte porque de lá vem o nosso socorro, porque o nosso socorro está no Senhor. A palavra do Senhor ainda nos diz que nós precisamos olhar fixadamente para Ti, Deus, com os nossos rostos descobertos, desvendados, para que nós possamos ser transformados de glória em glória. E nós queremos chegar nesse lugar, um lugar onde somos transformados olhando para o Senhor e estamos firmes e confiantes, porque o nosso Redentor vive. Deus, nos traga a esperança nesta manhã e nos ensina a renovar a nossa mente pela mudança do nosso pensamento. Nos ensina, Pai amado, a olhar e permanecer com os nossos olhos naquilo que traz esperança. A palavra do Senhor diz que tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, nisso que nós devemos pensar. Nos livra, Pai amado, de pensamentos opressores que vai trazer angústia, que vai trazer falta de fé, que vai trazer incredulidade, Pai. Nos livra desses pensamentos, mas nós queremos olhar para um lugar que traz esperança, ânimo, um lugar que traz renovo para nossa mente, um lugar que vai nos dar coragem. É isso que eu te peço nesta manhã. Pai, ainda oro
pela vida do João Paulo, hoje é aniversário do meu irmão, e eu quero te agradecer, Pai amado, pela vida do meu irmão. Obrigada, aonde que ele estiver, que o Senhor possa mesmo visitá-lo nesta manhã, que o Senhor possa regá-lo com a tua presença, com a tua graça, em nome de Jesus, esse é o meu pedido. Amém e amém. Em nome de Jesus, nós queremos te conhecer, Pai. Nós queremos te conhecer. Bom dia, povo santo e muito amado. Bora romper mais um dia. O som tá alto da musiquinha no fundo? Me conta isso. Pega aí os seus materiais, Bíblia, caderno, bloquinhos de anotações, marca-texto, caneta. O áudio tá bom? Então tá bom. Vamos lá para Êxodo, capítulo 3. Você que perdeu o estudo de ontem, eu recomendo que você volte lá no YouTube, ou você pode olhar também no Instagram. Eu recomendo o YouTube porque no YouTube você não precisa ficar... às vezes se você perder um ponto, você consegue avançar, adiantar, escutar no 2. Então, eu te recomendo olhar pelo YouTube, mas vai lá, passa lá, porque se você entra hoje, pode ser que você fique um pouco perdido, né? Não deixe de ouvir o de hoje, mas eu te recomendo voltar na live de ontem para você entender o que nós estamos falando. Ontem eu dei a introdução do livro de Êxodo, falei sobre o capítulo 1 e o capítulo 2. Hoje nós vamos para o capítulo 3, então só para você se situar e não ficar perdido de tudo, o livro de Êxodo ele vai falar sobre a libertação do povo do Egito para uma terra que Deus prometeu. E agora, ontem nós falamos sobre as pessoas que tinham ficado lá no Egito, que eram as descendências de Jacó, e o nascimento de Moisés. Moisés foi aquele filho de Joquebede, da música Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Esse é o Moisés que nasceu. Ele nasceu numa época onde Faraó tinha mandado matar todas as crianças. A mãe dele tem uma mirabolante ideia de colocar ele num cesto dentro do Nilo. E a filha de Faraó, uma princesa, acaba pegando ele e criando ele ali. Ele cresce então no palácio. E futuramente a gente terminou o capítulo 2 falando que ele mata um egípcio. E ele ficou com medo de Faraó mandar matar ele, porque de fato a notícia já tinha chegado até Faraó. E aí nós finalizamos com ele chegando lá na terra de Midian, onde ele vai conhecer Reuel, que é o mesmo que Jetro. Pode ser que na sua Bíblia esteja escrito Reuel, outras traduções vai aparecer Jetro. Jetro e Reuel é a mesma pessoa, sogro de Moisés, porque ele vai lá, ele concede ajuda Zípora a tirar a água lá do poço, ajudar ela a dar água para o rebanho. Jetro fica sabendo, chama ele para casa e futuramente ele vai dar aí Zípora para ele casar. Eles vão ter 2 filhos. Vamos lá, capítulo 3 de Êxodo, versículo 1. Certo dia, Moisés estava cuidando do rebanho de seu sogro, Jetro. Então, na minha Bíblia, pelo menos, falou isso, gente. Lá no capítulo 21, vai falar assim: Moisés aceitou o convite e foi morar com Reuel. E aí, aqui embaixo já está escrito: e ele estava cuidando do rebanho do seu sogro, Jetro. Então, pode ter aí essa diferença, mas é a mesma pessoa. Sacerdote de Midian. Ele levantou o rebanho, ele levou o rebanho para o deserto e chegou ao Sinai, o monte de Deus, que é o mesmo que Monte Horebe, tá? Ali o anjo do Senhor apareceu no fogo que ardia no meio de um arbusto ou sarça. Moisés olhou admirado, pois embora o arbusto estivesse envolto em chamas, o fogo não o consumia. Que coisa espantosa, pensou ele. Por que o fogo não consome o arbusto? Preciso ver isso de perto. Quando o Senhor viu que Moisés se aproximava para observar melhor, Deus chamou do meio do arbusto e disse: Moisés, Moisés, aqui estou, respondeu ele.
Não se aproxime mais, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando em terra santa. Eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Quando Moisés ouviu isso, ele cobriu o rosto, porque ele teve medo de olhar para Deus. Não se aproxime, o Senhor o advertiu. Tire as sandálias, pois você está pisando numa terra que é santa. Moisés estava na terra de Midian, e aqui ele está cuidando do rebanho do seu sogro. Então o rebanho que as filhas dele cuidavam, com toda certeza passou a ser o rebanho que Moisés agora vai cuidar. É estranho porque parece que o Jetro ele não tinha filhos, porque eram as meninas que cuidavam do rebanho dele. E aí ele põe essa função para Moisés. E as meninas eu creio que devem ter ficado isentas dessa função. Mas ele estava num dia normal, na sua rotina, cuidando das ovelhas. E Moisés vai passar 40 anos cuidando das ovelhas de Jetro. Quero trazer aqui para vocês uma curiosidade. Não sei se vocês vão lembrar, mas cuidar de ovelha não era um trabalho de alta patente. Cuidar de ovelha era um trabalho simples e para os egípcios, que era a cultura de onde Moisés vem, é vergonhoso. Quando José ele sobe para o Egito, ele foi vendido como escravo, lembra lá de José, o filho de Jacó, irmão de Rúben, de toda aquela tropa dos 12? Pois é, quando José ele sobe para o Egito, vendido como escravo, ele fica lá um tempo, ele passa por todo aquele processo, ele foi preso, ele virou governador do Egito, e quando José ele vai falar com o faraó que a família dele ia vir para o Egito, Faraó libera e fala assim: sim, José, seus irmãos podem morar aqui, mas a palavra vai dizer que José sabia que era vergonhoso a função que os irmãos dele operavam, que era ser pastor de ovelha. E por isso pediu para que Faraó deixasse eles ficarem numa terra afastada. E aí Faraó deixa eles ficar lá na terra de Gerson. É Gerson? Gerson, acho que é isso mesmo. Cadê? Ele vai ficar nessa terra, não, de Gósen. Gerson é o filho de Moisés. Terra de Gósen. Então ele fala assim, ó, deixa meu povo ficar lá na terra de Gósen. Por quê? Porque o trabalho que aquele povo exercia era um trabalho vergonhoso. As funções que operavam no Egito eram outras, mas ser cuidador de ovelha era vergonhoso. Então José fala assim, deixa meu povo morar nessa terra, porque tudo que eles sabiam fazer era cuidar de ovelhas, né? Era cuidar de rebanhos. E aí a gente sabe então que os egípcios acham vergonhoso cuidar de ovelhas. Como que Moisés ele cresceu? Moisés ele se torna filho de uma das princesas, ele cresce no palácio junto com Faraó. Então, se tem uma função que estava longe de Moisés aprender, era ser cuidador de ovelhas, porque os egípcios tinham preconceito com cuidar de ovelhas. É a mesma coisa de falar, por exemplo, eu não sei o que hoje é vergonhoso num palácio, né, dentro de um reinado, lá na casa de rei Charles, né, no meio de Kate, Middleton e William. Eu não sei o que é vergonhoso para eles, mas talvez eles não tenham o hábito de limpar a casa. Talvez o ato de limpar a casa lá para eles é só para os funcionários mesmo. E talvez eles nunca vão pegar numa vassoura para varrer a casa. Isso para mim é comum, viu, gente? Eu pego na vassoura, eu varro, lavo, passo. É comum, mas talvez para eles o ato de limpar a casa é vergonhoso. Aí você imagina a filha da Kate Middleton, ela vira, sei lá, uma faxineira. Seria vergonhoso, porque ela faz parte da corte real. Ela faz parte do império, né? Ela não deveria estar limpando casa. Seria vergonhoso se a filha do William e da Kate fosse uma faxineira. Porque eles não têm o hábito, eles não têm costume, é vergonhoso para eles. Eles têm tudo na mão, eles são bem servidos. Não faz parte da rotina. E é isso que está acontecendo aqui com Moisés. Moisés sabe que, embora o seu povo hebreu cuidasse de ovelhas, tinha rebanho, para os egípcios, que era o povo de onde ele vinha, era vergonhoso. E agora o Senhor está expondo Moisés a um cenário de ter que cuidar de ovelha, a um cenário vergonhoso. E eu vou falar uma coisa para vocês.
Se tem uma coisa que o Senhor ele vai fazer com muita excelência, é humilhar todos aqueles que um dia ele vai colocar num cargo alto. Porque o Senhor ele vai tratar o nosso coração. Antes do Senhor te colocar num cargo de referência, num cargo de alta patente, num cargo elevado, ele vai tratar de esmiuçar o seu coração e abater o seu coração para que você tenha êxito naquilo que ele vai confiar você para poder fazer. A gente vê antes de José ele ser governador do Egito, ele vai ser escravo, ele foi vendido. Ele foi servo na casa de Potifar. Na casa de Potifar ele teve êxito em tudo que ele fazia e Potifar colocou ele no mais alto cargo. Só que a mulher de Potifar trama para ele e ele vai lá e é preso, passa 2 anos numa prisão, sabe? Gente, olha que humilhação. Foi vendido pelos seus irmãos, escravo na casa de Potifar, uma pessoa que era livre e tinha uma túnica colorida. Ele era o mais amado dos seus irmãos. O pai dele amava ele demais. Aí ele vira servo na casa de Potifar, escravo lá no Egito, e agora ele foi achado por Faraó. E ele se torna governador. Mas repara o processo. Repara o processo. Há um problema muito grande quando você fica tentando fugir dos processos que o Senhor ele te expõe. Porque os processos ele vai moldar o seu coração para te levar no lugar onde o Senhor quer te levar. Então se o Senhor ele te expôs num lugar de vergonha, ele te colocou numa função onde você não queria, faz parte do processo. Gente, pensa uma pessoa que já foi humilhada na vida. Foi eu. Já fui muito humilhada. Eu lembro quando eu fui trabalhar numa loja de roupa íntima e eu comecei com o carro de trabalhar no depósito. E trabalhar no depósito era o lugar onde todo mundo chegava e julgava as coisas e eu tinha que catar. Ah, tá corrido, Raira. As pessoas tiravam pijama e eu catava os pijamas. E eu catava calcinha e sutiã. E era eu que dobrava, e era eu que passava café. E era eu que limpava a loja, era eu que lavava banheiro. Gente, era um terror. Porque você quer entrar num lugar difícil de conviver com pessoas. Porque o coração de pessoas é mau. O coração das pessoas ele é corrompido. Vai ser uma pessoa ou outra que vai conseguir tratar bem um servo. Que vai conseguir tratar bem uma pessoa que está ali te servindo água, que está te cuidando, está limpando a sua casa. Porque em grande maioria é arrogante, é prepotente, é um povo que acha que é maior que o outro. Então eu passava por tanta humilhação quando eu trabalhava no depósito. Mas eu lembro que no depósito, que não era um lugar muito iluminado, era um quadradinho assim, eu creio que tinha uns 2 metros quadrados no máximo. Pouco iluminado, porque era tipo na parte alta da loja. Então era um porãozinho pequeno que eu tinha que andar de cabeça baixa. Porque se eu levantasse a cabeça, eu batia a cabeça no telhado. Pouco iluminado, mal ventilado, bagunçado, porque toda vez alguém ia lá tirar pijama, camisola, roupas, calcinha, sutiã, e deixava tudo no chão e eu que tinha que arrumar depois de volta. Mas foi o lugar que Deus falou tanto comigo. Eu trabalhei lá no início da minha conversão. Mas era um lugar que eu deixava minha Bíblia no cantinho. E toda hora que eu terminava de arrumar o depósito, eu tirava para poder ler Bíblia. Mas foi um lugar que o Senhor ele falou muito ao meu coração. Foi um lugar que eu aprendi a ler Bíblia. Foi um lugar que eu aprendi a fazer propósito. Porque toda vez que eu chorava, que eu falava assim, Deus, eu vou sair desse lugar. E Deus falava assim, Raira, permanece, filha. Permanece, tem propósito aqui. Foi o lugar que o Senhor mais falou no meu coração. E lá eu saía falando assim, hoje eu vou entrar no propósito tal. Hoje eu vou fazer consagração de 7 dias, eu vou comer pão e água, eu vou tirar o café da manhã. E foi lá o lugar que o Senhor mais falou no meu coração. No início da minha conversão, gente, com 18 anos, eu estava trabalhando numa loja onde eu era muito humilhada. Eu tinha que fazer tudo para todo mundo. Raira, eu quero pijama tal. Raira, eu quero isso aqui. Raira, eu quero isso aqui. Raira, cadê o café? Raira, vai buscar pão. E era assim meu serviço. Aí passou pouco tempo, a minha patroa, ela viu que eu era um pouco conversada. E eu era bem desenvolta, sabe? Ela falou assim, Raira, você quer ser vendedora? Eu falei, quero. E aí eu topei a experiência e eu me tornei vendedora. Não quero ser soberba não, longe de mim de ser soberba. Mas eu fazia isso com muito êxito. Eu fazia com muita excelência. E eu vendia picolé para esquimó. A pessoa chegava para comprar, sei lá, um biquíni para ir para a praia. Ela saía com chapéu, porque eu vendia pijama, pantufa, chapéu, tudo. E ela gostava do meu serviço. E aí passou mais um pouco de tempo. Ela falou assim, Raira, você quer trabalhar no caixa? Gente, do depósito ao caixa. Hoje o povo falaria assim, do lixo ao luxo.
Eu fui pro cargo mais alto da loja, mais assim, confortável, porque trabalhar no caixa, eu trabalhava sentado o dia inteiro. E era tipo um trabalho tranquilo. Então eu entrei como a pessoa que fazia tudo na loja, trabalhava no depósito e terminei no caixa, eu saí de lá no caixa. E eu vejo que faz parte do processo, daquilo que o Senhor ele queria me ensinar. Hoje eu falo que ainda estou dentro do processo, mas eu já fui muito humilhada em vários lugares que eu já passei. Eu trabalhei num lugar que o meu patrão ele falava palavrão comigo. E eu falava assim, eu vou sair desse lugar. Ele era maçônico. Então, a gente era muito... O espírito não batia. E ele sabia que eu era cristã, ele falava assim, deixa de ser trouxa. Jesus foi um soldado romano, filho de um soldado, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ele falava um tanto de coisa comigo. Mas fazia parte do processo, gente. Eu lembro que eu sentava na linha de trem todos os dias chorando. A Cacau já era minha amiga nessa época. E eu falava com ela assim, eu vou sair de lá. Eu não aguento mais, ele fala muito palavrão comigo. Sua burra, eu quero é isso. Eu trabalhava no empreendimento e na época nós estávamos construindo 72 apartamentos. E ele ficava taiado quando uma entrega atrasava. E ele achava que a culpa era minha. E ele começava a me xingar de todos os nomes possíveis. E assim foi. Esse também foi um serviço. Eu comecei como recepcionista, passei para o setor de compras, terminei no financeiro da empresa. Gente, sempre foi assim os lugares que eu cheguei. Sempre foi assim. E eu vejo que é sempre o Senhor moldando meu coração, falando assim, você vai começar por baixo, vai desenvolver e eu vou te colocar num cargo alto. Porque faz parte do processo. Eu sei que aqui, esse lugar que eu tô hoje, é só o começo daquilo que Deus está preparando meu coração para chegar. Eu tenho certeza que Deus ainda tem algo muito, muito maior para minha vida. Mas eu preciso passar pelos processos. Eu preciso ser fiel acordando 5 horas da manhã. Eu preciso ser fiel sendo pontual, chegando aqui na live pontual. Tá entendendo? Faz parte do processo. Quando o Senhor, ele leva Moisés para ser cuidador de ovelhas lá em Midian, do seu sogro, não sei se vocês sabem, mas eu acho que trabalhar para sogro deve ser muito difícil. Trabalhar para um irmão, para um cunhado deve ser difícil, mas trabalhar para sogro deve ser mais difícil ainda. E Moisés foi exposto a um lugar de trabalhar para o seu sogro, cuidando de ovelhas, um serviço que, de onde ele vem, não era bem visto. E sabe quanto tempo ele fica aqui? 40 anos. E aí você talvez está chorando porque o seu patrão falou uma coisa que você não gostou. E aí você está chorando porque dentro da sua casa, você é o filho que você julga sua mãe menos amar. Porque sempre a mãe e o pai têm filho preferido, né? Tem o filho que ele mais ama. Sabe os filhos preferidos? Pois é. Talvez você não é um filho preferido. Talvez você não é aquele que o seu patrão te elogia o tempo todo. Talvez você é uma pessoa que está se sentindo assim um lixo, escória da sociedade. Raira, nada dá certo para mim. Eu já tentei fazer de tudo. Eu já trabalhei por conta própria, já fui CLT, eu já... Nananã. Cadê o Alex? Alex que gosta do nananã. Talvez você já tentou de tudo e você fala assim, eu só sou humilhado. Ninguém me ama. Na igreja ninguém olha pra mim. Deixa eu te falar uma coisa. Respeite o seu processo. Seja fiel a Deus. Independente do tempo que você tiver que passar por essa humilhação, passa sorrindo, porque tem propósito dentro desse lugar. Talvez a sua casa está uma bagunça, você fala assim, eu não sei mais o que eu vou fazer dentro dessa casa. Vai para a palavra, vai para a oração e permanece na presença. O Senhor tem propósito nesse lugar que Ele está te levando. Então permanece, meu irmão, permanece, minha irmã. O Senhor, Ele quer encontrar pessoas com caráter aprovado para expor no lugar onde Ele quer. Lembra do rei Davi? Mas antes da gente falar rei Davi, quem que era Davi? O irmão mais enxotado de uma família de muitos irmãos. Ele era filho fora do casamento. E quando Samuel chega para ungir Davi, a palavra diz que Samuel olhou para todos os irmãos e falou assim, deve ser esse que é o mais de boa aparência, que era o irmão mais velho. E Deus falou assim, não, Samuel, pode baixar a bola, porque você vê como os homens, mas eu não vejo como os homens vê.
E aí na hora que ele olha para todos os irmãos, Deus é esse, é esse, é esse, é esse. Deus fala assim, não é esses. Ele vira para o pai de Davi e fala assim, eu esqueci o nome do pai de Davi, você sabe? Você sabe? Coloca aí para mim. Ele vira e fala assim, olha, ainda não é esse. Você tem mais filhos? Ele fala assim, tem mais um que tá, tipo assim, eu não tava contando que fosse esse. Tem mais um que tá no campo, ele tá cuidando das ovelhas. Aí na hora que chega, era um franzinho. Jessé, obrigado, Cacau. Jessé. Aí quando chega, era um menino franzino. Obrigada, Antônia, Deus te abençoe. Pequenininho, ruivo, totalmente fora do padrão. E aí Deus fala assim, é esse. Os irmãos ficam pouco, tipo assim, não dá para acreditar. Como que Deus está escolhendo o menos favorável? Como que Deus está escolhendo alguém que não tem potencial? As pessoas acham que Deus ele olha de acordo com o nosso padrão. Deus ele não vai olhar músculo. Deus não vai olhar beleza. Deus não vai olhar inteligência. Deus não vai olhar capacidade, porque Deus vê o coração. Deus vai olhar sinceridade. Deus vai olhar honestidade. Deus vai olhar se o seu coração é um coração reto. Porque quando ele vai falar de Jó, ele vai falar que Jó era um homem reto e íntegro, se desviava do mal. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. A gente não sabe como é que Noé era. A gente não sabe quais características físicas tinha os homens que Deus escolheu. Mas ele escolheu porque ele viu o coração. O Senhor está enxergando o seu coração nesse momento. E se você quer ser achada por Deus, muda o seu coração. Aceita o seu ponto de humilhação, aceita o seu ponto de ser exposto para a sociedade diante do seu problema. Não tenha medo nem vergonha de falar assim, eu preciso de ajuda. Gente, eu já falei aqui várias vezes. Eu já fui sustentada por morador de rua. Sustentada que eu falo por conta de quê? A minha mãe não tinha condição de me sustentar em Belo Horizonte quando eu vim morar aqui. E eu tinha meu salário do mês, R$800 era para pagar aluguel. Eu ganhava 1.200, descontava R$100 de INSS e FGTS. Eu vivia com R$300. E aí era esses R$300 para comer, para poder fazer tudo. Comprar material para faculdade, xerox, imprimir apostila, tudo. E às vezes eu não tinha dinheiro para o café da manhã. Eu fiz amizade com um morador de rua, o Lucas, era uma pessoa que eu amava demais, e ele falava assim, Raira, eu vou pegar um café pra você quer? Eu falei, ué, quero. E todos os dias ele pedia na porta do Verde Mar um pão de queijo e um bolo de chocolate, cenoura com chocolate pra mim, que era o que eu gostava. Na hora que eu passava, tava até embaladinho, bonitinho. E assim, ó, foi mais de uns 2 meses assim, gente. Mais de uns 2 meses. Louvado seja Deus pela vida do Lucas, que eu vejo que foi provisão na minha vida. Por mais de, acho que uns 8 meses, ou 1 ano mais ou menos, a Cacau, ela me dava comida, ela mandava biscoito, as coisas que eu precisava de comida, e a Thaís me dava creme de pele, shampoo, perfume, tudo. Eu fui cuidada pelas minhas amigas por 1 ano. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso. E eu falava com elas, meninas, hoje eu não tenho o que comer. Gente, eu não tenho creme de pele, eu não tenho shampoo. Aí eu te pergunto, é bom você falar que tá precisando das coisas? Não é bom não. Porque bom mesmo é você estar por cima, é você ter pra dar. Mas fazia parte do meu processo. Eu lembro que no início da minha conversão, eu não aceitava carona. Eu terminava o culto, eu cascava fora da igreja rápido pra ninguém me dar carona. Sabe pra quê? Pra mim não incomodar ninguém. Eu cresci numa cultura que a gente não incomoda ninguém. Eu lembro de um couro que eu ganhei da minha avó. Não posso falar que foi um couro não, porque minha avó não batia assim não. Minha avó era muito puxa-saco minha. Mas ela me xingou e ela me deu um tapão. Porque eu fui na casa da amiga dela e a amiga dela ofereceu comida. Tipo assim, ô Raira, quer tomar café? E minha avó tava conversando com ela na porta. Eu falei, quero tomar café. Com 6 anos, mais ou menos. Minha avó me deu um couro. Ela falou assim, você não aceita a comida dos outros, não. Para com isso. Eu venho de uma cultura que nós precisamos ser autossuficientes. Eu venho de uma cultura que você não pode depender das pessoas. Mas quando você chega para Cristo, com Cristo você depende. Com Cristo você precisa. Com Cristo você vai ter que ficar aqui, ó. Você vai ter que permanecer nesse lugar de humilhação, que daqui a pouco eu vou te elevar.
Mas primeiro você vai ficar aqui nesse lugar. E é o que Moisés está passando. Moisés está cuidando de um rebanho. Porém, se ele aprender a cuidar de rebanho, ele vai conseguir cuidar de um povo. O trabalho com a ovelha era muito custoso, né? Cuidar de ovelha é difícil. Ovelha ela não tem cognição, ela não entende as coisas. Não é igual um cachorro que você fala assim, vem, e ela vem. Ovelha é difícil. Ovelha, se ela cair com as patinhas para cima, ela não sabe virar. Então você tem que ir lá, voltar ela. Ovelha, se perder, você tem que buscar. Porque ela não sabe voltar pro caminho. Cachorro, ele sente o cheiro, ele faz, opa, minha família tá ali, ó, peraí que eu vou lá. Não, ovelha é um bicho difícil de ser cuidado. É bem dengoso, sabe? Tem que sentar, tem que tirar os carrapichos, porque impregna tudo na lã. Tem que ter um cuidado bonitinho com a ovelha, gente. E Deus estava certificando o quê? Moisés, Davi, se vocês conseguirem cuidar de ovelhas, vocês vão conseguir cuidar do meu povo. Porque o meu povo é um povo difícil. Eu acho que se hoje ainda tivesse esse hábito de cuidar de ovelha, na região onde a gente vive, eu acho que seria ideal para todos os pastores. Antes de você ser pastor, você tem que cuidar 10 anos de ovelha, 15 anos de ovelha, 20 anos cuidando de ovelha. Depois você vai cuidar de povo, você vai cuidar de gente. Porque gente é difícil. Cuidar de pessoas é difícil. Só que Deus estava falando assim, Moisés, eu tenho uma missão tão incrível para você. Davi, eu tenho um reinado que está te esperando. Mas antes, você precisa aprender a cuidar de ovelha. Porque se você cuidar de ovelha muito bem, você vai tirar de letra as pessoas. E aí ele faz isso com Moisés. Moisés fica 40 anos na terra de Midian, cuidando de ovelhas. E aí a Bíblia fala que certo dia, Moisés estava cuidando do seu rebanho. E ali ele viu uma sarça que queimava e não se consumia. Ele se sentiu atraído e falou assim, olha, que é isso? Deixa eu lá ver o que está acontecendo. E na hora que ele se aproxima, o Senhor fala assim, Moisés, Moisés, por detrás de um arbusto. Na hora Moisés reconhece que é Deus e Deus vira para ele e fala assim, opa, retira as sandálias dos seus pés, porque o lugar onde você está é terra santa. O lugar onde você está é santo. Tira as sandálias do seu pé, Moisés. Gente, não era o matinho que era santo. É porque o lugar onde há a presença de Deus é um lugar santo. E às vezes você está querendo entrar na presença de Deus de qualquer maneira. Tira as sandálias dos seus pés. Nessa manhã eu quero falar isso para você. Tira as sandálias dos seus pés, porque se você vai chegar na presença de Deus, a presença de Deus é um lugar santo. E bobo é aquele que acha que aquela palavra sede santo porque eu sou santo é mentira, é verdade. A palavra diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Sede santo porque eu sou santo. Santificai porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. Quando há manifestação do poder de Deus, da graça de Deus, da presença de Deus, precisa ser um lugar santo. Então santifica a sua casa se você quer Jesus morando aí dentro. Santifica o lugar onde você trabalha se você quer Ele com você. Santifica o seu coração se você quer Ele todos os dias com você. Declara isso, sabe? Escreve isso aí nos comentários. Eu preciso ser santo porque Deus é santo. E eu não estou falando que santo é aquele que não peca. Santo é aquele que se lava todos os dias. Você fala assim, Raira, você é santa? Não sou santa, sou má. Meu coração é mau, corrompido, arrogante, prepotente, invejoso, ciumento e um tanto de coisa a mais. Porém, na hora que eu acordo, eu dobro os meus joelhos em cima do meu chinelo porque o chão é duro. E eu falo assim, Senhor, conecta o meu espírito com o seu espírito. Me ensina a viver o dia de hoje, me perdoa pelo meu pecado. Todos os dias. E eu falo, Deus, me perdoa. Eu sou má, eu sou ruim. E aí ele me dá uma carta nova. Todos os dias eu tenho uma folha nova com o Senhor. É tão bom falar com vocês no início do dia, porque no início do dia eu tô com a carta branca ainda. É o momento que eu já orei. Eu ainda não tomei café, então eu sempre tô aqui na live em jejum, tomando água, tomando chazinho às vezes. E eu tô bem com Deus, tô conectada aqui ainda. A minha carta tá branca. É agora que eu vou decidir o que eu vou fazer no dia de hoje.
Como que vai ser as respostas que eu vou dar no dia de hoje? Mas Ele me deu uma carta branca e eu quero escolher viver em santidade o dia de hoje. E eu quero te falar uma coisa, se a igreja onde você congrega não tem pregado isso, não se deixe enganar. Você precisa ser santo, você precisa de jejuar, você precisa de buscar o Senhor no monte, você precisa de orar pela madrugada, você precisa buscar santificação todos os dias. Se nós não conseguirmos entrar para esse lugar de santificação, nós não vamos ver a Deus. Não vamos. Rara, meu coração é muito mau. O que eu vou fazer? Santifica todo dia. Você não come todo dia, você não toma banho todo dia, você não dorme todo dia. Santifica todo dia. É simples. Entrega seu coração e fala, Deus, meu coração é um coração ciumento. É um coração invejoso. E eu não sei lidar com esse sentimento. Me ensina. Ele vai começar a te expor a situação que vai mudar o seu coração ciumento. Ele vai começar a te expor em situações para tratar o seu egoísmo. É assim que o Senhor faz, gente. O Senhor é simples e Ele é muito prático. Ele vai nos expor a situações que vai nos levar próximo do lugar que Ele quer que a gente chegue. E assim Ele vai fazer. Então santifica. É a fala dele para Moisés. Moisés, tira sua sandália. Ele não estava falando assim, Moisés, tira seu chinelo. Moisés, tira seu sapato, porque a grama onde você está pisando é uma grama santa. Não. Ele fala assim, Moisés, retira do seu coração, da sua mente, se tiver nas suas vestes, qualquer impureza, porque você está chegando diante do Rei dos Reis. Você está chegando, Moisés, diante do Todo-Poderoso, do Eu Sou, do El Shaddai, do Jeová Jiré. Você está chegando diante daquele que criou todas as coisas. Então começa a reverenciar o seu coração. É isso que o Senhor nos diz nessa manhã. Toma cuidado se você está levando o Senhor para a normalidade. Toma cuidado se você está chamando Jesus para o seu ponto comum de vida. Toma cuidado se você peca e já não importa mais que Deus está observando. Toma cuidado se você fala mentira e passa alguém para trás e acha que está tudo certo. Que é só pedir desculpa e está tudo certo. Não. O Senhor, Ele é Pai. Ele é Abba. Ele é paizinho, Ele é querido, Ele é amado. Ele é o Senhor cheirinho. Mas Ele também é um Deus de temor. Ele é o Deus Todo-Poderoso que te consome assim, ó, num piscar de olhos. Então toma cuidado. Toma cuidado com a forma como você tem vivido. Toma cuidado com a forma como você vai dando umas visitadas no mundo e acha que está tudo bem. Toma cuidado com as músicas que você coloca para tocar dentro da sua casa e acha que está tudo bem. Porque Deus, Ele vai ficar habitando junto com Jorge Mateus, não. Cantando lá as suas músicas que você fica cantando e daqui a pouco você fala assim, Deus vem estar comigo, achando que Deus é paz e amor e Ele vai escutar Nath Roots com você. Para de pensar isso, porque se fosse assim, Ele teria dito desde o início. Mas o tempo todo que Deus está querendo quebrar é a cultura egípcia, é a cultura de um povo incrédulo, é o povo fariseu, sabe? Deus, Ele é santo, gente. E para de confundir as coisas, porque sem a santificação, ninguém vai ver a Deus. Então cuidado com as visitas que você dá no mundo e depois volta achando que está tudo bem. Porque qualquer hora Ele vai voltar no estalar de dedos e você vai ficar. Então sede santo porque Ele é santo. E na hora que Ele chama ali Moisés, Ele tira a sandália, Moisés, porque o lugar que você está é santo, porque a minha presença habita aqui. O Senhor disse para ele, por certo, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito, eu tenho ouvido o seu clamor por causa de seus capatazes. Eu sei bem quanto ele tem sofrido. Versículo 8. Por isso eu desci para libertá-los do poder dos egípcios e levá-los do Egito a uma terra fértil e espaçosa. Outras traduções vai dizer uma terra que mana leite e mel, que é uma terra produtiva, uma terra fértil. É uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os ferezeus e os heveus e os jebuseus. Sim, o clamor do povo de Israel chegou até mim, e eu tenho visto como os egípcios os tratam com crueldade. Agora vá, pois eu envio o Faraó
você deve tirar o meu povo, Israel, do Egito. Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar ao faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Primeira coisa que Moisés ele faz quando quando Deus fala com ele, é olhar para a incapacidade dele. E assim também somos nós. Toda vez que Deus ele confia algo na nossa mão, a primeira coisa que a gente vai fazer é olhar para a nossa incapacidade e dizer para Deus: eu não dou conta. Eu não dou conta, Deus. Não tem como eu ir. Moisés está falando assim: você falou que é para eu tirar o povo do Egito, que é para eu conversar com o faraó, mas eu não dou conta. Ele vai falar que o motivo pelo qual ele não dá conta, mas ele vai deixar claro: eu não dou conta. E aí Deus vai falar com ele assim, Deus respondeu, versículo 12: eu estarei com você, este é o sinal de que eu sou aquele que envia. Depois de você tirar o povo do Egito, vocês adorarão a Deus nesse monte, que era o Monte Sinai, né? Um monte chamado Horebe também. Moisés disse a Deus: se eu for aos israelitas e lhe disser, o Deus de seus antepassados me enviou a vocês, eles perguntarão, qual que é o nome dele? O que eu devo dizer? Deus respondeu a Moisés: eu sou o que sou. Grifa isso na sua Bíblia. Quando Deus responde isso para Moisés, ele fala assim: olha, Moisés, na hora que o povo te perguntar quem está falando, quem que é o Deus dos antepassados, você vai responder assim: eu sou o que sou. Ele está dizendo: eu sou a eternidade, eu sou aquele que era desde o princípio, eu sou soberano, eu sou o onipotente, eu sou o Deus criador, eu sou o Deus autoexistente. Ele está dizendo: esse sou eu. Diga ao povo de Israel: eu sou, me enviou a vocês. Deus também instruiu a Moisés: diga ao povo de Israel, Javé, né, ou Yavé, em outras traduções, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome para sempre, eu sou, né? O nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Agora vá, reúna os líderes de Israel e diga que Javé e Yavé, o Deus de seus antepassados, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, lhe apareceu. E eu tenho observado atentamente e vejo como os egípcios os têm tratado. Prometi libertá-los da opressão do Egito e levá-los a uma terra que produz leite e mel com fartura, onde hoje habitam os cananeus, os hetitas, os amorreus, os ferezeus, heveus e jebuseus. Gente, uma das coisas que mais me chamou a atenção, porque eu li essa passagem no início do ano, comecei 1º de janeiro lendo Êxodo, e foi por isso que eu gravei um vídeo. Uma das coisas mais lindas que me chamou a atenção é que Moisés ele estava num dia comum, no meio da sua rotina, e ele viu a manifestação de Deus. Deus aparece para ele e fala assim: Moisés, eu tenho algo para executar na sua vida. Ele não estava fazendo nada mirabolante. Moisés não estava clamando para pedir para voltar para o Egito, porque lembra que ele está 40 anos aqui na terra de Midian? Mas essa terra não é a terra dele. E ele está aqui vivendo sua vida normal, cuidando dos seus rebanhos, cuidando das suas ovelhas, e o Senhor aparece a ele. Quero te falar uma coisa: o Senhor ele vai aparecer no meio da sua rotina. Não se sinta menos, porque talvez a sua rotina é tão corrida e você não tem um tempo grande na palavra de oração, não tem jejuado tanto, sabe? Chama Deus para sua rotina. Talvez você fica vendo o que as pessoas postam no Instagram e você fala assim: nossa, meu devocional não é nada disso que as pessoas mostram. Meu tempo de oração não é nada disso que as pessoas contam na internet que tem. Sabe, não coloca peso na sua vida. Hoje eu consigo estudar, eu consigo fazer algumas coisas que talvez você não consegue, mas eu sou solteira. Não tenho filho, não tenho um passarinho para cuidar, não tenho um cachorro, porque a Cacau não, mas a Maíra não deixa eu ter um cachorro, sabe? Não tem nada para me cuidar, por isso que eu estudo, por isso que eu gasto tempo. E o meu tempo é diferente do seu. Mas chama Deus para a sua rotina. Ele vai aparecer no meio da sua rotina. Os milagres mais lindos vai ser operado quando você estiver fazendo aquilo que Deus chamou para fazer. Talvez lavando, passando, cozinhando. E ali na hora que está lavando louça, você está orando. É isso que é a santificação. A santificação não é você ficar dentro de um quarto sem comer, sem beber, orando e jejuando o tempo todo não, sabe?
Não é assim que funciona. A santificação, ela vem quando você chama a Deus para sua rotina. É você estar lavando a louça, escutando um louvor e ministrando sobre a sua casa. É você arrumar a cama, ajeitar os travesseiros e abençoar as pessoas que deitam naquele travesseiro. Isso é santificação. Qual irmão não recebeu a bênção? Eu não entendi, Carl. Você fala dos filhos de... Um irmão de José não recebeu a bênção de Jacó porque matou um pessoal por vingança. No caso de Moisés, ele matou uma pessoa. Isso não trouxe nenhum problema a ele? Não. A consequência foi que ele teve que sair do Egito, né? Seria isso. Porque ele vivia numa terra confortável, ele vivia num palácio. A consequência foi que agora ele teve que ir morar numa outra terra. Mas você fala penalidade, né? O Senhor não trouxe penalidade visível aos nossos olhos a ele. De certa forma, ele foi punido, né? Mas Deus tinha um propósito para operar na vida dele. Querida, minha filha é uma bênção, tem chamado e se afastou dos caminhos do Senhor. Ela está namorando uma menina. Não aceito isso. Me ajuda. O que eu faço? Seu nome é Eli, né? Eli Sandra. Você vai permanecer amando a sua filha e conduzindo ela nos caminhos do Senhor. O maior erro que os pais fazem nesse caso é achar que não é mais filho, é colocar para fora de casa, é tirar do convívio familiar. Você vai permanecer amando a sua filha e você vai falar com ela assim: filha, a palavra fala isso, mas você segue sendo a minha filha. E você vai orar e pronto, acabou. Sabe? A sua filha precisa ver Jesus em você, que é um dos papéis mais difíceis. Levi depois foi abençoada. Não. Tá, daqui a pouquinho eu volto. Suzana, deixa eu ver, Margarete. Eu ainda não li seu comentário, daqui a pouquinho eu volto. Vou só concluir para mim terminar o capítulo 3. Minha irmã, Sandra, né? Se você quiser me chamar depois no privado, a gente conversa no privado, tá bom? Os comentários eu vou deixar para depois, senão eu me perco aqui. Parei na parte de que o Senhor, ele aparece no meio da nossa rotina. Então, santifica a sua rotina, porque Deus, ele vai estar na sua rotina. Não queira copiar ninguém da internet, porque as pessoas que estão na internet, elas vão mostrar só o que elas querem. Vocês não sabem da minha vida nos bastidores. Eu mostro o que eu quero. E nem sempre eu vou mostrar as coisas ruins que acontecem na minha vida. Porque o Instagram as pessoas selecionam. Então, que o Instagram não seja o seu parâmetro. As pessoas vão postar: fui na academia, tomei meu café, arrumei a minha casa, fui isso, fui aquilo, planejei meu dia, projetei isso, terminei tal projeto, fiz um dia excelente, tal e tal e tal. Só que o dia que elas não conseguem fazer isso, elas não postam. Entende? O dia que não conseguiu ir na academia, ninguém posta. Raro você encontrar alguém que falou assim: oi gente, galera, eu tô aqui deitada na minha cama, hoje eu não consegui levantar da cama porque eu tava com preguiça. Ninguém vai mostrar isso. Então mantenha a sua rotina normal, sendo zeloso, cuidadoso, amoroso, cuidando do seu lar, da sua família, do seu trabalho, e Deus vai aparecer a você diante da sua rotina. E Deus está falando com Moisés: Moisés, eu escutei o clamor do meu povo e eu quero te levantar para você libertar esse povo. Aí lá no versículo 18 vai falar o seguinte: os líderes de Israel aceitarão a sua mensagem. Em seguida você e eles se apresentarão ao rei do Egito e lhe dirão: o Senhor, o Deus dos Hebreus, veio ao nosso encontro. Agora pedimos que nos permita fazer uma viagem de 3 dias no deserto para oferecermos sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Eu sei que o rei do Egito não deixará ir, a não ser que a mão poderosa o force. Por isso, eu levantarei a minha mão e ferirei os egípcios com todo tipo de milagres que farei no meio deles. Então, por fim, Faraó o deixará ir. Farei que os egípcios sejam bondosos com os israelitas, e assim vocês não sairão do Egito de mão vazia. Toda mulher israelita pedirá às suas vizinhas egípcias e das mulheres que as visitam artigos de ouro, prata, roupas caras, com as quais vestirão seus filhos e suas filhas.
Desse modo, vocês tomarão para si as riquezas dos egípcios. Nós vamos hoje parar no capítulo 3. Eu quero trazer mais alguns pontos aqui. Quando Deus ele vai falar assim, a oração do povo chegou até mim e eu me lembrei deles, porque a gente termina o capítulo 2 falando assim, depois de muitos anos morreu o rei do Egito. Os israelitas, porém, continuavam a gemer sob o peso da escravidão. Clamaram por socorro e o seu clamor subiu até Deus. Eles o ouviu o gemido e lembrou da aliança que ele tinha feito a Abraão. Quando fala que Deus se lembrou da aliança que tinha feito com Abraão, não é o fato de lembrar, beleza, lembrei. Não, agora Deus escolheu agir. Deus escolheu intervir diante daquele clamor. Então, quando você clama, que você chora pelas madrugadas, você tem buscado a presença de Deus, pedindo uma solução para o seu problema, não é que Deus não está te ouvindo. É que Ele ainda falou assim, ainda não chegou o tempo de eu agir. Mas eu vou te falar uma coisa, se você é filho de Deus, se você um dia já aceitou o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se você caminha na presença de Deus, tem um coração reto e temente a Ele, o Senhor não se esquece de você. Não se esquece. Não acha que você é esquecido, esquecida. Não acha que a sua casa não tem solução. Não acha que você nasceu para sofrer. Tem um tanto de gente que às vezes está me assistindo aqui, que fala com Deus assim, nossa Deus, mas eu nasci para sofrer, né? Não. Você não nasceu para sofrer, não. Talvez você está tendo dificuldade para entender o processo de Deus na sua vida. 40 anos cuidando de ovelhas talvez é muito tempo. E imagina para Moisés que cresceu numa cultura onde cuidar de ovelha era vergonhoso. Gente, se Deus trabalhou com os homens lá no passado, o que te faz achar que você está isento? Se Jesus teve que esperar até 33 anos, até 30 anos, para operar o ministério dele, o que te faz achar que você vai vencer o seu processo com alguns dias, com alguns meses, com 2 anos? Não é fácil. Nunca foi fácil para ninguém. Tem 14 anos que eu me converti. E tem 14 anos que eu escolhi esperar o meu marido. Eu saio, não vou beijar um ali, um beijo. Não, falei, Deus, vou esperar. E eu estou esperando com paciência no Senhor, mas eu creio que a minha casa será um grande testemunho da bondade de Deus. Não porque eu sou boa, mas eu tenho certeza que a minha casa ela vai servir ao Senhor e ela vai provar das maravilhas do Senhor, da bondade, da graça, do poder de Deus. Faz parte do meu processo, faz parte do meu testemunho. Eu te falo, esperar é fácil? Não, mas eu tenho meu coração convicto nisso, que faz parte do meu processo. Todo dia eu pergunto para Deus, Deus, tem alguma coisa que tem que mudar aqui dentro? Para esse dia chegar? Porque eu quero que chegue logo. Aí você fala, será que minha loja nunca vai dar sucesso? Nunca vai viver a prosperidade? Vai! Sabe? A sua casa vai viver a transformação, mas respeita o processo. Talvez daí o Senhor vai gerar um grande testemunho. Olha, Eli, que você contou que a sua filha está namorando uma menina. Nós não sabemos o propósito que tem, mas comece a enxergar propósito nisso. Daqui a pouco a sua filha pode virar aí um grande testemunho daquilo que o Senhor vai fazer. Sabe? Eu não sei como é que foi a paternidade na vida dela. Eu não sei se em algum ponto da vida vocês foram omissos com a sua filha e ela se sentiu carente de alguma forma. Não sei se ela foi judiada por algum homem, se ela foi passada para trás por algum homem. Mas tem vários fatores atrás do homossexualismo. Vários fatores. Vários fatores. Ela é adotiva. Ponto. Você já enxerga aí o quê? Uma raiz de rejeição. Entende? Nós vamos pedir ao Senhor, clamar ao Senhor, mas existe propósito em todas as circunstâncias. E o nosso papel é permanecer nos pés do Pai. Tá? É isso, gente. Deus se revela a Moisés, chama Moisés de uma forma que atrai a presença dele, assim o Senhor também faz com a gente. Ele vira pra gente e fala assim, eu quero você, então eu vou te atrair de uma forma especial. E ele atrai,
E Moisés vira para ele e fala assim: Deus, não dá, eu não consigo. Quer ver? Cadê a parte que ele fala? Moisés, porém, disse a Deus: quem sou eu para me apresentar a Faraó? Quem sou eu para tirar o povo do Egito? Às vezes o Senhor até já liberou uma promessa sobre a sua vida. E você fala assim: Deus, quem sou eu? Não dou conta. Amanhã, quando a gente entrar no capítulo 4, eu vou dar notícia para vocês amanhã sobre a live, tá, gente? Porque amanhã é dia de presídio. Eu ainda não sei se eu vou. E quando eu vou no presídio é pela manhã, tá? Então eu dou notícia sobre amanhã. Mas o próximo capítulo, que é o capítulo 4, nós vamos ver Moisés desistindo o tempo todo. Ele falando: Deus, eu não sei falar. Deus, eu não vou. Deus, eu não vou. E Deus falou assim: você vai. Eu escolhi, você vai. A minha mão é com você. O meu poder, a minha graça é com você. Sabe? Então não tenha medo do chamado de Deus. É isso, gente. Eu já vou ler alguns comentários. Antes eu gostaria de saber se tem alguém que está assistindo essa live que ainda não aceitou Jesus e gostaria de fazer essa oração nessa manhã. Se você quer, escreve aí nos comentários. Escreve assim: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor. Por que eu peço para você escrever? Porque a palavra diz, em Romanos, se com o seu coração você crer e com a sua boca você confessar, você será salvo. Como não dá para você falar e eu escutar, eu peço para você escrever, tá? Tem uma irmãzinha que eu ainda não respondi no WhatsApp, mas eu escutei o áudio dela ontem. Escutei o áudio e não consegui responder. Ela falou que tinha reconciliado com o Senhor ontem, só que ela não tinha se manifestado. Irmãzinha, hoje eu vou te responder, tá? Se você estiver escutando aí. Deus do impossível, somente creia que o Senhor fará um milagre na vida da sua filha. Amém. Deus está trabalhando em nosso favor. Amém. Amém. Jesus, eu te aceito como único Senhor. Amém, minha irmã? Eliane, né? Só que eu acho que Eliane, você já é salva, né? Acho que o Senhor, eu darei testemunho. Amém. Se você está afastado dos caminhos, você vai escrever assim: Senhor Jesus, eu quero voltar. Eu vou orar, tá? Coloca a mão no seu coração, eu já vou orar por vocês. Coloca a mão no seu coração, feche os seus olhos. Todos vocês. Lembra que o Senhor não vê como o homem. O homem vê o externo, Deus vê o coração. Então, com toda a sinceridade do seu coração, agradece a Deus por essa palavra. Fala: Deus, muito obrigado, porque a sua palavra ela é viva. E ela falou ao meu coração hoje. Se você não recebeu nada dessa palavra, se você sente que Deus não falou com você, você escreve, fala com Deus: Deus, eu ainda quero que o Senhor fale comigo. Não senti que o Senhor falou comigo. Fala comigo, Deus. Pai, em nome de Jesus eu quero te apresentar cada vida aqui. Nós te agradecemos por essa palavra, que ela possa permanecer, germinando, crescendo dentro do nosso coração. Pai, eu te apresento cada vida que hoje aceitou o Senhor como Salvador, como Senhor da vida delas. E apresento também aquelas pessoas que querem voltar para o teu caminho, Pai. Que o Senhor possa tomar cada um pelas mãos e escrever o nome delas no livro da vida. Em nome de Jesus, eu oro hoje por cada coração desesperado, angustiado, ansioso, que não sabe para que lado ir, não sabe o que fazer. Eu oro por essas vidas, Pai, para que eles possam encontrar a paz que excede todo entendimento. Pai amado, nós somos expostos a algumas situações porque o Senhor quer tratar o nosso coração. Então trata, Pai, faça, manifesta conforme o teu querer, em nome de Jesus. Da mesma forma que o Senhor colocou Moisés ali 40 anos para cuidar de ovelha, porque o Senhor tinha um propósito maior, trata o nosso coração antes de chegar no propósito maior, porque nós não queremos nos perder no meio do caminho, nós não queremos colocar a mão no arado e depois retornar para trás, nós não queremos dar mau testemunho daquilo que o Senhor começou a fazer na nossa vida, Pai. Então molda o nosso coração, molda o nosso caráter, trata a nossa soberba,
Trata, Pai amado, a nossa vaidade. Em nome de Jesus, esse é o meu pedido, papai. Que nós possamos estar exatamente no lugar que o Senhor esperava nesta manhã. Em nome de Jesus. Espírito Santo, permaneça ministrando em nosso coração. Em nome de Jesus. Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado, Deus, por ter enviado cada anjo para guardar, para nos livrar de todo o mal. Nós te agradecemos por isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus permaneça abençoando a vida de cada um de vocês. Deixa eu ler qual que é o comentário da minha irmã da Netflix? Cadê? Acho que tá longe, né? Irmã da Netflix, você tá aí ainda? Eu não sei se você leu, que é Margarete, né? Há um filme na Netflix que fala dessa passagem, Êxodo. É verdade, tem sim. Eu já assisti, é muito bom. Inclusive, esses dias eu até voltei a assistir ele para mim ver de forma ilustrada, né? Como a gente está estudando o Êxodo. Recomendo. Se vocês querem, aproveita aqueles que estão acompanhando o estudo de Êxodo. Vai lá na Netflix para vocês assistirem o filme. É muito legal. Muito bom. É isso, gente. Muito obrigada. Cada um de vocês que esteve aqui comigo, tá? Que o Senhor permaneça abençoando a sua vida, te dando graça para poder avançar em nome de Jesus, tá? Um beijo. Eu amo todos vocês. Querem tirar um print? Tira um print, vocês que gostam. Tira um print, posta, me marca. Peraí. Tirou um print? Pronto. Deus abençoe o dia de cada uma. Amém, Marlene. Amém, Aline. Deus abençoe vocês, viu? Amanhã eu vou dar notícias no grupo. Então, você que está aqui pela primeira vez e ainda não faz parte do nosso grupo no WhatsApp, tem o link na bio, tá bom? O grupo chama Enxergando as Escrituras. Amém, amém, amém.